Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel, que nesse canal nós falamos sobre bênção, salvação, poder de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica conosco e vamos ser alimentados pelo poder da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o pecado. Qual é a relação que o Espírito Santo tem com o pecado? Então, primeiro nós precisamos entender a obra do Espírito Santo, porque ele veio, qual o segmento que ele está dando, né? E a definição do que é o pecado. Então, eu vou primeiro começar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus vai dizer sobre o seu papel, né? E ele vai falar em João 14, no capítulo 14, versículo 16, ele vai dizer: "E eu vos jogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador." Esse outro, né, no termo grego está descrito como alon, que significa outro da mesma espécie, outro da mesma natureza. Então, visto que nós já aprendemos que os três são um, então eles vêm com o mesmo propósito, eles têm a mesma essência. E isso é muito importante a gente guardar. Eles têm a mesma essência, eles têm a mesma visão em relação ao pecado. E agora nós vamos falar sobre o pecado. Então, nós vemos que ele dá esse segmento. Nós vimos Deus, né? Antes de eu entrar no pecado, eu ainda vou falar um pouco disso. Nós vemos Deus em relação ao pecado agia de forma severa. Ele não admitia, né? Por vezes ele disciplinou a nação israelita que se deitava, né? E se prostrava, se deitava em orgias, em adorações a outros deuses e também se prostrava a outros deuses. Então, Deus era severamente rigoroso, né? Com algumas questões quando eles transgrediam e os castigava, né? Os 70 anos de cativeiro babilônico foi o castigo justamente ao povo israelita por anos de prática de pecado e de idolatria deliberada, porque eles não queriam se arrepender. Então nós vemos Deus tratando, né, o pecado com severidade. E aí agora nós vemos Jesus, seu filho. O que? Jesus dá o mesmo segmento, só que agora ele vai combater contra a nação israelita não no âmbito da idolatria, porque eles já não idolatravam mais, não no âmbito agora, né, das orgias, da imoralidade, né, de outros deuses. Não, eles tiveram a correção, aprenderam a assimilar a correção, só que eles estavam agora deturpando algumas coisas da lei. E Mateus 23, Jesus agora vai combater o pecado deles. E o combate do pecado já não é, como eu falei, da idolatria, mas sim da hipocrisia, né? Os fariseus e sacerdotes, Jesus até vai dizer para eles: olha, fala, né, para os discípulos e para as multidões, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeste de conformidade com as suas obras. Por quê? Porque os fariseus e saduceus, eles falavam e ensinavam a Torá, mas não praticavam. Viviam de hipocrisia, davam dízimo do entro, do cominho, né? Mais da hortelã, mas o mais importante da lei eles desprezavam, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus vai combater agora um outro tipo de pecado, o pecado da arrogância, o pecado do eu, o pecado da vaidade, da jactância, deles estarem sempre querendo honrarias. Eles iam para as praças orar para que fossem reconhecidos como, né, homens de oração. Por isso que Jesus fala que quando orares, entra do seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu pai em secreto que ele te ouvirá. Então, Jesus agora vai combater o pecado agora na nação israelita de outra maneira, né? Da hipocrisia, da soberba deles, do ego deles, da hipocrisia deles. Se fosse para eles guardavam o Shabá até quando convinha, porque se tivesse um boi, uma vaca, um jumento preso, ao qual mexia com a questão financeira deles na época, eles não iriam guardar o Shabat. Mas se fosse para uma vida que precisasse, eles iriam, não, estou, né, cumprindo o mandamento, guardando, né, o mandamento do Senhor. Então, agora o Espírito Santo, Jesus foi, né, ao céu, e agora o Espírito Santo nos foi deixado
outro da mesma espécie, né? Com a mesma essência. Então nós precisamos entender que agora sim nós estamos debaixo da graça de Deus, sim, estamos debaixo da graça de Deus, porque mediante ao sangue de Jesus Cristo nós não estamos agora sobre, né, o rudimento da lei, nós não estamos agora presos à lei, mas sim, crendo em Cristo Jesus, conseguimos ter uma nova vida, uma vida com abundância, que agora essa vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos entender que não é porque estamos na graça que vamos viver conforme as nossas vontades, conforme a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza corrompida. Então, o Espírito Santo ele tem a mesma essência, a mesma natureza, de que ele não comunga com o pecado. Não adianta querermos ser cheios do Espírito Santo de Deus e termos pecados escondidos. E agora eu entro no âmbito do pecado. Do que é o pecado? O que é o pecado? É um ato ou um estado de vontade pessoal que se opõe contra Deus, que se opõe contra a sua vontade, ou seja, que se opõe contra a palavra. Então, tudo que vem e se opõe contra a palavra, que se opõe contra Deus, é pecado. E nós vamos ver também, né, lá no começo, com Adão e Eva, quando eles pecaram, né? O pecado, ele é desejável. O pecado é bom, ele vai te atrair. Olha o que Gênesis 3:6, olha o que acontece na hora que a Eva vai pegar do fruto. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ele. Então, nós vemos que o pecado, a fruta era boa, era agradável aos olhos e era desejado. Então, nós precisamos entender que o pecado, sim, ele é bom, o pecado, sim, é agradável, o pecado não é ruim. O pecado é agradável à nossa carne, ele é ruim para o nosso espírito, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele é ruim para a nossa alma, mas para a nossa carne, ele é bom, ele é desejável, ele é gostoso, né? E ele vai atingir as 3 esferas, como em 1 João 2,16, o pecado ele vai abranger 3 esferas. Quais esferas? Tudo que há no mundo. Olha o que ele vai dizer, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, tudo que há no mundo, que são essas 3 esferas, habita o que? O pecado. O pecado habita e ele vai se ramificando, né? Então, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, da lascívia, das impurezas, e nós vamos ver mais à frente de forma detalhada à luz da palavra. Então, o pecado entrou no mundo, né, ali através dessa atitude de desobediência à vontade do que Deus já tinha dito para Eva, para Adão, que não era para fazer. Então eles tomam essa atitude e você vê agora que eles estão envergonhados, estão nus. Por quê? Porque o pecado ele te destrói. O pecado ele te afasta de Deus, ele te consome, ele te corrói, ele é como um câncer. Não é porque nós não vemos o pecado que ele não age de forma tão severa como se nós víssemos, né? E nós temos essa tendência de dar mais atenção ao que está exposto, né, do que ao que está interno, justamente pelo fato de nós não vermos. Mas nós temos que nos atentar a isso. Então, eles transgrediram contra a vontade de Deus e corromperam. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade e corrompe tudo. A terra é amaldiçoada. Todos agora, por causa do pecado dos dois, foram destituídos da presença de Deus. Então, agora há o quê? Há uma natureza corrompida. Não há uma natureza limpa. Corrompida com o quê? Com o pecado. E nós temos que tomar cuidado porque, olha a nossa natureza em Romanos 1:24. Eu peço para você abrir aí, que nós vamos acompanhar o que a nossa natureza produz. Se Deus nos abandonar nós mesmos, se Deus nos deixar a fazer aquilo que nós queremos, olha o que a nossa natureza pecaminosa, agora a nossa natureza corrompida com o pecado, vai se expressar. Olha como ela vai reagir. Aqui em Romanos 1:24-31, ele está falando porque Deus os entregou as concupiscências de seu coração, ou seja,
aos desejos desenfreados do seu coração, das suas vontades, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, eu vou começar a ler a partir do versículo 26. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu corpo, provavelmente doenças, Doenças essas. E como eles, se não, porque olha só, homossexualidade é pecado, podem dizer o que for, mas a homossexualidade, ele é pecado. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E mas o que Raquel, o que eu faço com esse desejo que vem dentro de mim? Nega, crucifica. Jesus vai dizer, todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Todo aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa negar a si mesmo, Então, a questão da homossexualidade, ela está descrita na Bíblia como um desejo desenfreado, como uma consciência do coração do homem, da natureza que advém, da corrupção que o pecado nos trouxe. Então, isso não é algo porque eu nasci assim, Deus me fez. Não. É um desejo desenfreado da sua carne. É a concupiscência do seu coração. É o que Paulo vai começar a discorrer aqui. Então, homossexualidade é pecado, lesbianismo é pecado. Deus criou homem e mulher, Deus não criou trans. Deus ama o pecador, mas não aceita suas práticas. Deus ama aquele que está na bebedice, mas ele não ama e não vai comungar com aquele que vive numa prática deliberada da bebedice. Ele vai o quê? Ele vai chamar para o quê? Para limpar, para cuidar, e para te dar uma nova vida. Uma vida essa, com alegria, com bênçãos. Então, continuando o texto. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Olha como a nossa natureza corrompida, se nós formos deixar ser guiado por nós mesmos, olha o que ela faz. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, olha, inimigos, olha a inimizade aí, inimizades, sem misericórdia, ou seja, falta de perdão, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também os que consentem as que fazem. Então, aqui nós vemos o que a nossa natureza pecaminosa produz. Mas, o que Deus quer de nós? A confissão. Deus quer que nós venhamos confessar. Raquel, Deus não quer que a gente confesse nada, eu não vou confessar nada a ninguém. Não tem problema, mas aí você não vai prosperar, você não vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos reconhecer quem somos. E isso aqui é o que somos, é o que está em todo ser humano. Por quê? Porque toda a carne foi corrompida pelo pecado. Então, o que Provérbios 28, capítulo 3, ele nos fala? Que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e o abandona encontra misericórdia. Então, a ira de Deus está manifesta sobre toda impiedade, sobre toda iniquidade. Mas se confessarmos e abandonarmos de uma vez por todas, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, e assim através do seu sangue que nos purifica e que nos traz, que nos justifica, nós podemos nos chegar ao trono de Deus e nos relacionarmos com Ele. Então, é isso que Deus queria. Vamos voltar lá no Adão e Eva. É isso que Deus queria quando, olha o que Deus vai perguntar em Gênesis 3:11. Deus pergunta a Adão: Adão, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Vamos lá, Deus, ele com a sua onisciência, sendo detentor de todo o conhecimento, ele não sabia que Adão e Eva tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele sabia, mas o que ele queria? Que Adão confessasse.
que Adão expressasse sua falha contra a sua vontade, sobre a sua ordenança. Então, isso que Deus requer de nós. Por quê? 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pecado é pecado, mas podemos ter misericórdia? Podemos, mas somente através do seu sangue. Então, o Espírito Santo não comunga com o pecado. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos convidados a crucificar a nossa carne com as nossas paixões. Paulo vai dizer em Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Paulo nos convida a crucificar a nossa carne, a negar a si mesmo todos os dias. A negar, não é que nós cristãos somos puritanos, não. É que a gente nega com a força que o Espírito Santo de Deus nos dá todos os dias a nossa carne, né? E precisamos ter cuidado, sempre atentos, vigilantes, porque a Bíblia mesmo nos orienta, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, essa é a relação. Queremos ser cheios do Espírito Santo, então precisa abandonar o pecado. Quer buscar, quer se relacionar com Deus, precisa largar agora tudo que impede de se relacionar com Ele. Tudo que está descrito que é oriundo da nossa natureza pecaminosa, nos arrependermos de fato e largarmos todas as coisas. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa. Se você encontra nessa situação, não se sinta perdido. O Espírito Santo de Deus te trouxe nesse vídeo para que você seja alcançado pelo poder da verdade e possa ser liberto de toda escravidão que o diabo tem feito sobre você. Que hoje você possa alcançar a vida verdadeira em Cristo Jesus. Porque há sim um céu te esperando, há sim bênçãos do Senhor te esperando. É só nós abrirmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Ele trabalhou uma vez em mim, porque uma vez sim fui perdida, mas agora encontrei a salvação. Que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Amém.